Momento Tecnologia. O que a fabricação de um exoesqueleto humano, privações de sono e postura corporal têm em comum? Uma coisa leva a outra é a melhor maneira de descrever certas descobertas e projetos científicos. A partir do estudo de exoesqueletos humanos, um professor da Escola Politécnica da USP, a Poli, percebeu que há uma relação entre noites mal dormidas e a nossa postura corporal. No Momento Tecnologia de hoje, eu, Yasmin Oliveira, converso com o professor Arturo Forner Cordeiro, responsável pelos projetos. Começamos a fazer esse estudo que, juntava o tema do sono, que é um tema, crítico, na nossa vida, e o tema de estudo de controle motor, que é o tema central das nossas pesquisas. Sabíamos que a privação de sono aguda tem efeitos sobre o controle postural. Ele trabalha no Laboratório de Biomecatrônica, um ramo da engenharia que aplica conhecimentos técnicos para produzir equipamentos destinados ao corpo humano, como, por exemplo, próteses com movimentos automatizados. Esse estudo do movimento humano tinha duas orientações fundamentais. Uma seria a orientação para o desenvolvimento de sistemas biomiméticos, es decir, copiar cómo funciona o movimento humano para desenvolver sistemas robóticos que imiten, de certo modo, as capacidades, e, por outro lado, desenvolver sistemas que ayuden para complementar o movimento humano. Nesse contexto, aparecería a liña de traballo en exoesqueletos, que serían dispositivos robóticos externos ao corpo humano. O novo projeto de exoesqueleto do professor é desenvolvido para dar suporte a pessoas com deficiência na caminhada. Ele trabalha com um grupo de pacientes selecionados na rede de reabilitação Lúcio Montoro, localizado em São Paulo, e centro de referência na reabilitação de pessoas com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras. Com fundos do CNPq para desenvolvimento de exoesqueleto de membro inferior e a FAPESP tivemos um projeto para desenvolvimento de exoesqueleto de membro superior. Então, estamos trabalhando nos dois, nas pernas e nos braços. O objetivo do professor é aplicar o exoesqueleto em pessoas com mobilidade reduzida. Mas como é a interação entre o corpo humano e o exoesqueleto? Existem modos complexos de unir o sistema ao corpo e garantir seu funcionamento. A gente está trabalhando com eletrodos de superfície, colocados na superfície do crânio, e estamos utilizando esses sinais de alguma forma para controlar e tentar identificar a intenção do usuário. Estamos derivando esa pesquisa para unha outra liña que é o estudo do controle motor humano e ou incluso a liña do sono. A gente estaba facendo estudos de controle motor con exoesqueletos en exoesqueleto para nesas tarefas de timing coincidente, unas tarefas de camiñada, e medíamos estudantes, suxeitos saudáveis, e entón estábamos medindo persoas voluntarios. Períodos de tempo aparecían resultados exquisitos. Un cara novo, esportista, e o cara está tendo un desempeño moito ruim. Entón, conversas informais, profesor, es que estamos no final do semestre, acabei de facer unha proba, saí unha proba, viré 2 notas nesta semana con un proxecto, depois fiquei estudando para a proba, quase viría a noite. Esa historia era moito repetida en determinados períodos, que precisamente coincidían con o final do semestre. Entón pensei, aquí ten algo, a falta do sono aguda resultava em um pior desempenho no controle da postura. A privação do sono é diferente de insônia e acontece quando a gente dorme menos do que nosso corpo necessita. O controle queria dizer que é o controle postural, o controle da postura, estando em pé sobre uma plataforma, você pode ver, a trayectoria de aplicación de su centro de pressões. Está transferindo a carga entre os pés. Então, todo eso mostra un padrón, unas trayectorias que pueden ser analizadas. Pueden estar relacionadas con procesos degenerativos neurológicos, con determinadas doenças, até con a degeneração propia da idade. Trocar horas de sono para dar conta dos compromissos do dia a dia tem se tornado um hábito comum e levado 60% da população brasileira a dormir menos do que deveria, segundo dados do Hospital Albert Einstein. Não havia nenhum estudo que relacionara a privação de sono com as tarefas motoras com membros superiores que eu estava propondo. Existia para controle postural, mas não existia para tarefas com os membros superiores. Uma linha que decidi estudar. A privação de sono é bem comum entre alunos de graduação, principalmente em final de semestre, quando acontece uma enxurrada de provas e entregas de trabalhos em cima da hora. O professor comparou a reação entre 2 grupos de estudantes. Os estudantes de São Paulo e os estudantes de um Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, em Barbacena. Os grupos de estudantes levaron aos actígrafos durante períodos de 2 semanas
E aconteceu que íbamos a comparar, usar os dados dos dois grupos de estudantes no mesmo bloco, não? Mas aconteceu que a mediana das horas de sono dos estudantes de Barbacena era 1 hora mais na mediana de horas de sono que os estudantes de São Paulo. Durante as pesquisas, a diferença nos resultados entre os moradores de diferentes cidades surpreendeu o professor. É surpreendente, não? No sentido de que parece que parâmetros de ritmo, como alguns indicadores de qualidade do sono, eram melhores em Barbacena que em São Paulo. Embora dormir seja algo que a gente faça todo dia, entender o sono é um tema bastante complexo. Isso porque existem várias técnicas para estudar e compreender o que acontece com o corpo durante as horas dormindo. Normalmente consideramos o sono de uma forma assim muito geral, muito bruta, mas o sono é uma coisa bastante complexa. O padrão ouro para avaliar o sono é a polisonografia. É uma noite, 2 noites. Você não pode estar indo durante semanas. Então a gente optou por fazer uns estudos usando a actigrafia, porque precisamos avaliar o sono das pessoas durante 2 semanas e ver se isso tinha um impacto sobre o controle. Primeiro, o controle da postura e também o controle de outras tarefas motoras. A actigrafia é uma técnica que monitora os nossos ciclos de repouso durante o sono. Um pequeno sensor, parecido com relógio de pulso, registra os períodos de sono, de repouso e até as atividades ao longo do dia. Tudo isso é mostrado em gráficos. Para o professor, a relação entre engenharia e medicina é muito próxima. A aplicação do exoesqueleto e outras tecnologias é muito útil na recuperação de pacientes com mobilidade limitada nos braços ou nas pernas. Um dos problemas fundamentais é poder encaixar a multidisciplinaridade e ter a capacidade de reconhecer os méritos de cada aproximação diferente a um problema. Vejo como os médicos, eles focam no paciente, então cada paciente é único, não? Você não pode ter uma solução universal para todos. Porém, quando você está projetando um exoesqueleto, não pode projetar um exoesqueleto individualizado para cada paciente. Tem que conseguir extrair as condições mínimas comuns de cada paciente para poder conseguir fazer um dispositivo, não? Chegar a um compromisso entre essas duas coisas é complicado. Vimos no Momento Tecnologia de hoje como o estudo de exoesqueletos humanos levou a descobertas na relação entre a privação de sono e a coordenação dos braços. Eu conversei com Arturo Forner Cordeiro, da Escola Politécnica da USP. O programa de hoje contou com a narração e reportagem de Yasmin Oliveira e edição de som de Rafael Simões. A produção da vinheta é de Cido Tavares, com locução de Miriam Ramos. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP, e você pode nos encontrar na Rádio USP ou na internet. Momento Tecnologia.